A realeza pode prometer riquezas, poder e privilégios, mas por trás das paredes do palácio, o destino muitas vezes tece uma história muito mais sombria. No vídeo de hoje, vamos revelar uma coleção arrepiante de vidas reais marcadas por loucura, traição, exílio e fins indescritíveis. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Para a nossa primeira história, vamos voltar à Bélgica do século XIX. Marie-Charlotte, Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine, mais conhecida e simplesmente chamada de Princesa Carlota, durante sua juventude, nasceu no castelo de Laeken, nos arredores de Bruxelas, em 7 de junho de 1840. Seu pai era Leopoldo I, o primeiro rei do recém-estabelecido Estado da Bélgica, enquanto sua mãe, Luísa, era filha do rei Luís Filipe da França. Como filha única de seus pais, Carlota certamente era esperada para se casar. De forma a fortalecer os laços diplomáticos do novo reino da Bélgica com outro estado europeu. Porém, na época em que nasceu, ninguém imaginava como seu futuro casamento mudaria sua vida. Ela foi criada e educada próxima à família real durante sua juventude, embora dentro de sua própria casa. Isso mudou no fim de 1850, quando Carlota tinha só 10 anos. Em outubro daquele ano, sua mãe morreu de tuberculose. E a partir de então, a educação de Carlota foi confiada à Condessa de Hulst, uma nobre próxima da família real. Esse arranjo dinástico, que teria tanto impacto em sua vida, foi negociado quando Carlota ainda era muito jovem. No dia 27 de julho de 1857, ela se casou com o arquiduque Maximiliano da Áustria, um jovem de 25 anos que estava próximo na linha de sucessão de seu irmão, Francisco José, o imperador da Áustria. Para o casal, os primeiros anos de casamento foram relativamente felizes. Quando estava em Viena, a capital austríaca, Carlota era elogiada por sua beleza e pela facilidade com que navegava pela corte imperial e seus rituais. Enquanto isso, o casal passou muito tempo no norte da Itália, onde Maximiliano era vice-rei das províncias austríacas da Lombardia e Veneza. Mas quando essas províncias foram posteriormente perdidas, o casal mudou-se para uma nova residência perto de Trieste, na costa do Adriático. O início da união deles foi idílico, mas logo seria abruptamente interrompido por acontecimentos distantes no México. O México conquistou a independência da Espanha em 1821 após rebeliões que levaram a nação ibérica a perder grande parte de seu império. Nas Américas, o novo Estado mexicano foi um império entre 1822 e 1823 e, depois, tornou-se uma república. Sempre existiram partidos de oposição na política mexicana que buscavam instaurar um regime mais conservador, talvez fundando uma monarquia ou novo império. No início da década de 1860, essas forças políticas rivais começaram a agir, levando a situação ao limite. O estopim foi uma disputa entre várias potências europeias e o Estado mexicano sobre dívidas que o governo da Cidade do México havia acumulado nas décadas de 1840 e 1850. Devido ao custo de iniciativas como a Guerra México-Estados Unidos da América, sem pagar em 1861, o México foi invadido por França, Espanha e Grã-Bretanha, que tentaram recuperar seu dinheiro. Enquanto Espanha e Grã-Bretanha saíram rápido, a França ficou e o imperador Napoleão III passou a planejar uma intervenção mais coordenada na política do México. E isso envolveria Carlota e seu marido. Já em outubro de 1861, um grupo de políticos conservadores mexicanos, com o apoio de Napoleão, enviou uma carta à Europa oferecendo tornar Maximiliano imperador do México. O arquiduque era visto como um candidato altamente adequado. Ele não era apenas membro de uma família real europeia, mas também dos Habsburgos, a família real que governou a Espanha. Quando o México foi conquistado pelos espanhóis no século XVI, assim, Maximiliano e Carlota foram considerados os melhores candidatos disponíveis para se tornarem imperador e imperatriz do México, contando com o apoio dos conservadores mexicanos e da França.
Maximiliano, no entanto, inicialmente relutou em aceitar a oferta, e só após longas negociações sobre os termos específicos da proposta, ele concordou em se tornar imperador. Em outubro de 1863, a intervenção de Carlota com Maximiliano foi considerada fundamental. A arquiduquesa apoiava fortemente o plano e era conhecida por sua ambição, acreditando que ela e Maximiliano poderiam prosperar como governantes de um estado na América Central. Assim, foi na primavera de 1864 que o jovem casal partiu rumo às Américas. Lá, a mulher, que havia nascido como Princesa Carlota e se tornou Arquiduquesa Carlota através do casamento, agora passaria a ser conhecida como Imperatriz Carlota. Apesar das grandes expectativas, o casal real não foi bem recebido em sua nova casa. Várias facções da política mexicana não os reconheceram e logo começou uma guerra civil entre os conservadores, que apoiavam o novo império, e uma coalizão de liberais e republicanos que defendiam a república. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, Carlota tentou realizar trabalhos importantes como nova imperatriz do México. Além disso, Carlota não só aprendeu espanhol, mas também demonstrou um interesse genuíno pela cultura mexicana, incluindo arte, literatura e história. Ela visitou a península de Yucatán em 1865 para conhecer ruínas maias importantes. Em um esforço para garantir sua posição, ela e Maximiliano também adotaram 2 membros da família Iturbide, descendentes de Agustín de Iturbide, que havia governado como o primeiro imperador do México. Mais de 40 anos antes, na década de 1820, na ausência de um filho próprio, Carlota e Maximiliano usaram as crianças Iturbide como um meio de assegurar sua posição, ao demonstrar à sociedade política mexicana que havia uma linha clara de sucessão caso algo acontecesse com Maximiliano. Mas esses esforços não foram suficientes e, infelizmente para eles, seu governo não duraria por muito mais tempo. Gradualmente, em meados da década de 1860, o apoio que Maximiliano e Carlota tinham entre certos grupos no México evaporou. Eles subiram ao poder com a ajuda dos Estados Unidos, que estavam distraídos com sua guerra civil entre 1861 e 1865. Com o fim da guerra, o vizinho do norte do México passou a se envolver mais nos assuntos do sul, apoiando os republicanos contrários a Maximiliano. Além disso, Napoleão III estava cada vez mais distraído com os acontecimentos na própria Europa, especialmente a ameaça de guerra com a Prússia. Por isso, ele começou a afastar os interesses da França do México. Essas ações fizeram com que Maximiliano e Carlota ficassem extremamente isolados e perdessem grande parte do apoio que tinham. Houve um último esforço para salvar o regime. No verão de 1866, Carlota foi para a Europa e Maximiliano ficou no México. A missão dela era buscar apoio para a causa entre as dinastias reais europeias. Primeiro, ela foi para Paris em agosto, onde, apesar de várias reuniões com Napoleão III, não conseguiu convencer seu aliado mais próximo a voltar a apoiar Maximiliano, e o imperador francês chegou a recomendar que ele abdicasse. De lá, ela seguiu para Roma, onde esperava convencer o Papa Pio IX a apoiar Maximiliano, uma medida que poderia ter levado ao apoio das potências católicas da Europa se tivesse sucesso. No entanto, outra decepção a aguardava quando, no fim de setembro, conseguiu uma audiência com o pontífice. Ele estava relutante em usar sua influência em favor do imperador e da imperatriz do México. Parecia que tudo estava perdido e, com isso, Carlota começou a perder tragicamente a razão. Havia sinais de que Carlota não estava bem desde o início de sua missão à Europa. Esses sinais apareceram primeiro em Paris, em agosto, quando seus esforços para obter apoio de Napoleão III enfrentavam resistência. Só se manifestaram totalmente nas semanas seguintes, indo para Roma. Em uma ocasião, está registrado que ela ficou convencida de que um fazendeiro que passava era um assassino. Uma possível indicação de que ela estava sofrendo de uma espécie de esquizofrenia paranoide. Isso se agravou na própria Roma, pois ela temia repetidamente ser envenenada e se recusava a comer ou beber,
enquanto também ficava cada vez mais propensa a crises de histeria, agorafobia e comportamentos extremos. Durante esse período, sua decisão mais incomum foi roubar um cálice dos aposentos do Papa no Vaticano, e então usar esse cálice para beber água das fontes públicas de Roma. Seu estado mental não teria sido ajudado pelos acontecimentos no México. A guerra civil virou-se contra Maximiliano, que lutava cada vez mais uma batalha perdida. Eventualmente, em maio de 1867, ele seria capturado em uma última resistência na cidade de Carretro, antes de ser executado por um pelotão de fuzilamento em 19 de junho de 1867. Então, uma nova república foi estabelecida para substituir o efêmero império de Maximiliano e Carlota. No entanto, não está claro o quanto Carlota, que a partir deste momento podemos voltar a chamar de Charlotte, estava ciente desses acontecimentos. No verão de 1867, ela retornou a Trieste, na costa do Adriático, ao palácio onde viveu com Maximiliano antes do desastre no México. Charlotte já tinha vindo aqui antes. Seu irmão, o rei Leopoldo II da Bélgica, e o cunhado imperador Francisco José já sabiam do estado mental dela. Uma equipe de profissionais foi reunida para determinar o que havia de errado com ela e também foi tomada a decisão de não informá-la sobre a morte do marido. No México, a notícia desse evento chegou à Europa no fim de junho de 1867, gerando grande interesse pelo caso de Carlota em toda a Europa no final da década de 1860. Em 1867, o British Medical Journal publicou vários relatos sobre o declínio mental de Carlota. Por exemplo, um relatório de 24 de agosto daquele ano afirmava que a ex-imperatriz sofria de melancolia severa, um termo genérico usado na época para descrever vários tipos de doenças psicológicas e físicas, especialmente o que hoje chamaríamos de depressão. Ela também era extremamente paranoica, e o autor anônimo do mesmo relatório destacou como Carlota sofria de delírios, acreditando que estavam colocando veneno em sua comida. Ela estaria sendo avaliada hoje? Não há muita dúvida de que Carlota teria sido diagnosticada com uma forma de paranormalismo, esquizofrenia paranoide, de um tipo muito debilitante. Mas no final do século XIX, com o campo da psicologia apenas começando a surgir, havia pouco que pudesse ser feito por ela. Quaisquer que fossem os detalhes exatos das doenças de Carlota, ela nunca se recuperou totalmente delas. Além disso, em janeiro de 1868, Carlota finalmente soube da execução de seu marido, o que a deixou ainda mais abalada moralmente. Em um conjunto de quase 400 cartas, ela declara estar morta desde a queda do Império Mexicano. Essas cartas, pela quantidade e pelo tamanho, também oferecem o testemunho de seu cotidiano, marcado por paranoia, crises e os cuidados que recebia. Nos meses seguintes, Carlota retornou à Bélgica com a família e seus 2 filhos adotivos, que depois foram estudar na Inglaterra. Na Bélgica, foi estabelecida uma residência para ela no Castelo de Beauce, um castelo real que datava do século XII, perto da cidade de Nice. Enquanto estava em Beauce, Carlota desapareceu completamente do público, passando a maior parte do tempo em seu castelo, recebendo apenas visitas de alguns membros de sua família. Para se manter ocupada, ela costumava fazer caminhadas, bordar, jogar cartas e ouvir seu gramofone. Nos anos seguintes, quando parentes ou criados morriam, optou-se por não contar a ela, para evitar que sua saúde se agravasse. Sua dama de companhia, Helene, condessa de Reinach-Fusenmang, conta sobre Charlotte. Na maior parte do tempo, a infeliz mulher ficava absorta em longos silêncios, ou, ao contrário, em debates intensos em francês, inglês, alemão, italiano ou espanhol com interlocutores fictícios. Discussões incoerentes e desconexas. Charlotte era conhecida por fazer comentários confusos e falar sozinha, tentando adivinhar os pensamentos que ocupavam seu cérebro. Além disso, às vezes ela tinha acessos de raiva, destruindo vasos e rasgando livros, o que contrastava com períodos de calma. Ela passaria mais de 50 anos no Castelo Beauce. E embora se diga que sua condição tenha melhorado até certo ponto com o passar dos anos, ela nunca conseguiu voltar a ter uma vida normal.
Ela faleceu de pneumonia e gripe em 19 de janeiro de 1927, aos 86 anos. Agora vamos para o reino de Madagascar. A mulher, que um dia se tornaria a rainha Ranavelona, terceira de Madagascar, nasceu como princesa Razafindrahite em 22 de novembro de 1861 na vila de Amparibe, perto da cidade de Antananarivo. Ela era sobrinha da rainha Ranavalona II, que governava o Reino Marina desde 1868. E assim, a jovem Razafindrahite tinha direito à sucessão do trono. A princesa Razafindrahite foi criada sob a tutela da corte real e recebeu uma educação cristã. Sua tia havia adotado a religião dos europeus que se espalharam pela África durante o século XIX. Uma estudante inteligente, a princesa logo se casou ainda jovem com Andriana, um membro da nobreza de sangue malgache. No entanto, esse homem, chamado Hatrimo, mais tarde morreu por suspeita de envenenamento. Isso foi pouco antes de Ranavelona II morrer, no verão de 1883. Ela não tinha um sucessor claro e direto e, como resultado, a princesa Razafindrahite sucedeu sua tia aos 21 anos, tornando-se a rainha Ranavelona III. Ranavalona tornou-se a governante de um reino que estava em uma encruzilhada política e cultural no século XIX. Por séculos, Madagascar não tinha um poder centralizado e unitário, mas era dividida entre povos concorrentes e pequenos estados. Isso começou a mudar a partir do século XV, quando os Marina, ou povo Hover, entraram no planalto central da ilha e estabeleceram ali um pequeno reino. Os Marina logo começaram a se expandir, em parte devido à organização de um vasto sistema de irrigação, o que lhes permitiu drenar os pântanos locais e possibilitou o cultivo de grandes quantidades de arroz úmido em campos irrigados. O aumento da produção agrícola permitiu ao próspero Reino Marina sustentar mais pessoas e manter um estado mais forte e burocrático com um grande exército. Desde o início, o Reino Marina era governado principalmente por rainhas, não reis. Uma peculiaridade pelos padrões europeus, mas uma característica relativamente normal da política no Oceano Índico nessa época. Uma dessas primeiras governantes, a rainha Rafoí, começou a expandir o domínio Marina para fora do planalto central de Madagascar no século XVI. O poder do Estado foi ainda mais fortalecido no final do século XVIII, quando o rei Andrianampoina Marina, ou Nampoina, se tornou o primeiro monarca Marina a consolidar seu poder, enquanto seus exércitos, comandados por seu filho, Radama, conseguiram garantir o controle sobre grande parte das regiões montanhosas da ilha. O processo de expansão foi concluído por Radama ao se tornar rei em 1810, e conseguiu transformar os outros reinos de Madagascar em tributários ou vassalos, unindo assim em grande parte o restante da ilha sob o domínio Marina. Porém, quando o Reino Marina alcançava seu auge, uma ameaça externa surgiu. Europeia. O contato com Madagascar tinha sido relativamente limitado até o século XIX, pois o clima e a prevalência de doenças tropicais tornavam a ilha pouco acolhedora para possíveis chegadas da Europa. Assim como em outras partes da África e Ásia, no século XIX os europeus chegaram às regiões mais remotas do mundo pela primeira vez. Enquanto isso, os povos nativos tinham duas opções. Eles podiam manter seu modo de vida tradicional e logo ser conquistados e colonizados pelos europeus, que traziam armas e tecnologia industrial. Ou eles podiam tentar adotar a cultura dos europeus de maneiras que lhes permitissem se defender. Radima escolheu a segunda opção e gradualmente começou a implementar uma política de ocidentalização e modernização em Madagascar. Porém, essa política foi logo revertida por sua esposa e sucessora, a rainha Ranavelona, primeira, que reinou de 1828 a 1861, uma decisão possivelmente fatal durante um longo reinado de mais de 30 anos. Embora seus sucessores tenham tentado mais uma vez modernizar o Reino Marina, ele não estava em posição de resistir a qualquer nação europeia
que decidisse tomar posse da ilha. Essa era a situação que existia em Madagascar, justamente quando Ranavelona se tornou rainha em 1883 e quando os franceses começaram a demonstrar um interesse especial pela ilha. A jovem rainha foi coroada em seu 22º aniversário em 22 de novembro de 1883. Pouco depois, ela concluiu um casamento político com o primeiro-ministro malgache Rainelaia Rivone. Com a ocidentalização do Reino Marina durante o século XIX, o poder do monarca foi reduzido e, cada vez mais, a autoridade estava nas mãos de um governo de ministros no estilo de gabinete. Assim, nos anos que se seguiram, Ranavalona desempenharia principalmente um papel cerimonial no Reino Marina, enquanto seu novo marido, o primeiro-ministro Rainila Iaya Rivone, comandava em grande parte o governo. Relatos das décadas de 1880 e início de 1890 mostram Ranavelona como uma mulher presa entre dois mundos. Nas cerimônias reais, ela era cercada pelos símbolos da sociedade tradicional marina, como soldados que lutavam com lanças. Mas, em particular, ela era uma mulher que havia se acostumado com grande parte da sociedade da corte europeia. Ela jogava cartas, levava bordado e seu mais recente projeto de crochê para as reuniões do gabinete e importava a maioria de suas roupas de Paris ou Londres. Mas essas influências externas tinham um tom sinistro. Durante grande parte do século XIX, tanto a Grã-Bretanha quanto a França viam Madagascar como um alvo para a colonização. Com seus ricos recursos naturais e sua posição estratégica nas rotas marítimas do Oceano Índico, entre o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, e o subcontinente indiano, a ilha tinha uma certa importância. Os franceses receberam concessões para explorar a riqueza mineral e as florestas de Madagascar por Radama II, que governou entre 1861 e 1863, de acordo com a chamada Carta Lambert. Mas quando o governo Marina tentou revogar isso no início da década de 1880, essa ação se tornou o pretexto para a intervenção militar francesa em Madagascar. Bem na época da sucessão de Ranavelona, as guerras franco-rover seguiriam por mais 13 anos. A Primeira Guerra Franco-Rover, ou Primeira Expedição a Madagascar, começou em 1883 com o envio de uma pequena armada pelos franceses para a ilha africana. Um ultimato foi entregue e uma força expedicionária bombardeou a costa leste e ocupou Toamessina. Esse estado de coisas durou 2 anos, até que um tratado foi negociado em janeiro de 1886. Um tratado que estipulava que o governo Marina pagaria uma grande indenização e permitiria que um representante francês residisse na corte de Ranavalona, em Antananarivo. Isso pôs fim à Primeira Guerra Franco-Rover. Nos meses que se seguiram, Ranavelona foi central nos esforços para contornar esse tratado. Por exemplo, o governo Marina tentou solicitar a ajuda dos Estados Unidos para preservar sua independência, enviando uma petição ao presidente em exercício, Grover Cleveland. No entanto, o momento não era favorável, pois os Estados Unidos estavam começando a embarcar em seu próprio período de expansão imperialista aberta. E o problema se agravou em 1890, quando britânicos e franceses concluíram um acordo pelo qual Madagascar foi reconhecida como uma esfera de influência francesa. Em troca, o governo de Paris permitiu que Londres assumisse o controle total de Zanzibar, ao noroeste de Madagascar. Assim, o Reino Marina ficou isolado e sem aliados poderosos quando foi novamente desafiado pela França em meados da década de 1890. O pretexto para a segunda expedição a Madagascar, ou a Segunda Guerra Franco-Ova, que eclodiu em 1894, foi o fracasso do governo de Ranavelona III em cumprir os termos do tratado anterior de 1886. Uma expedição naval francesa bombardeou o porto de Tours, Messina, no fim de 1894. Logo depois, chegou uma grande força expedicionária com cerca de 20.000 soldados franceses e auxiliares no início do verão de 1895. A campanha que se seguiu foi um caso misto.
houve muito pouco combate direto entre as forças francesas e as de Rena-Velona. No entanto, milhares de soldados franceses morreram de doenças tropicais raras no calor intenso do verão, incluindo febre tifoide, febre e malária. No fim, os franceses tiveram sorte. A expedição teve sucesso porque envolveu um contingente significativo de tropas argelinas e africanas que conseguiam se adaptar bem ao clima de Madagascar. E também porque a chegada da expedição provocou uma série de revoltas regionais contra o domínio marina em toda a ilha no verão de 1895. Eventualmente, uma força exausta de soldados franceses cercou a capital Antananarivo e bombardeou a cidade com artilharia moderna. Isso foi suficiente para forçar a rainha Ranavelona e seu consorte, o primeiro-ministro, a se renderem. No dia 1º de outubro de 1895, um novo tratado foi assinado entre o Reino Marina e a França, pelo qual a ilha de Madagascar tornou-se essencialmente um protetorado francês. A princípio, a rainha Ranavelona III pôde permanecer como rainha, e o governo Marina continuou, mas apenas simbolicamente. O controle do país passou a um grupo de administradores coloniais franceses. A exceção ao ato de clemência em relação à rainha e ao seu governo foi o marido dela, o primeiro-ministro, Brainila Iravone, que foi exilado para a colônia francesa da Argélia, no norte da África, onde morreu um ano depois. No fim, Ranavelona também deixaria Madagascar em breve. Uma revolta popular contra o domínio francês surgiu poucos meses após o Tratado de Ocupação. A rebelião Menelamba foi uma revolta predominantemente rural, fomentada tanto contra a ocidentalização e cristianização do país, quanto contra os próprios franceses. Assim, ela não foi iniciada em apoio ou a pedido da rainha. Mesmo assim, isso convenceu o governo metropolitano de Paris de que era preciso mudar. A rainha foi deposta. O Reino Marina foi formalmente encerrado e um governo militar foi instalado em Madagascar para administrar a ilha diretamente para a República Francesa. Ranavelona foi então exilada para a pequena ilha de Raunon, situada a cerca de 550 quilômetros a leste de Madagascar, no Oceano Índico. Ela foi enviada para cá com vários membros de sua família extensa, incluindo sua sobrinha de 14 anos, Rasa, Philandrea Manitra, que estava grávida do filho ilegítimo de um soldado francês. Após a morte de sua sobrinha logo após o parto, a ex-rainha adotou a menina e a nomeou Ranavelona em sua homenagem. Assim, por volta dos 30 e poucos anos, tendo perdido 2 maridos, Ranavelona tornou-se mãe adotiva. A improvisada ex-família real no exílio logo foi transferida novamente. No fim da década de 1890, França e Grã-Bretanha entraram em novo conflito pelo Sudão. Agora era considerado imprudente manter Ranavelona em uma ilha tão próxima de Madagascar. Bem, os britânicos poderiam conspirar para devolvê-la à sua terra natal como parte de um plano para expulsar os franceses da ilha. Assim, em fevereiro de 1899, a família teve que sair rapidamente de Raunon. Eles foram levados para quase o outro lado do mundo, para a colônia francesa da Argélia, no norte da África. Ranavelona viveria o resto de sua vida aqui em Argel, na Argélia. Ela foi bem cuidada. A ex-rainha recebeu uma vila e empregados domésticos, além de uma mesada considerável. Ela teria permissão para visitar Paris regularmente nos anos seguintes. Com o passar do tempo, ela se adaptou muito bem ao estilo de vida ocidental em que se encontrava. E ainda assim, Ranavelona nunca esqueceu completamente sua terra natal. Ela pediu ao governo francês em várias ocasiões para ser autorizada a voltar para casa, mas esses pedidos foram recusados. É duvidoso que seu pedido algum dia teria sido atendido, mas uma morte prematura pôs fim a isso. Alguma chance de que isso pudesse acontecer? No dia 23 de maio de 1917, ela morreu repentinamente de uma embolia grave ou coágulo sanguíneo aos 55 anos de idade. Embora tenha sido enterrada na Argélia, seus restos foram exumados em 1938 e retornaram a Madagascar, trazendo-a de volta à sua terra natal
mais de 40 anos após o exílio. Agora, vamos conhecer a princesa amada que estava destinada a se tornar rainha, até que o destino teve outros planos. A princesa Charlotte Augusta de Gales nasceu em 7 de janeiro de 1796 na Carlton House, em Londres. Seu pai era George, príncipe de Gales, o herdeiro do trono da Grã-Bretanha. Apesar de ser o herdeiro do trono, George permaneceu solteiro até bem depois dos 30 anos e não havia gerado um herdeiro próprio. Isso se devia ao fato de ele estar envolvido em um relacionamento de longa data com Maria Fitzherbert, uma plebeia e católica, o que impedia George de poder se casar legalmente com ela. Se ele quisesse um dia ser rei, bem, havia leis em vigor que proibiam o cônjuge de um católico romano de suceder ao trono britânico. George continuou solteiro, mas teve um relacionamento com Fitzherbert na maior parte do fim dos anos 1780 e nos anos 1790. Só na primavera de 1795, ele cedeu à pressão do pai para casar e ter um herdeiro. Assim, George deveria se casar com Carolina de Brunswick, uma princesa alemã que também era sua prima de primeiro grau. George e Carolina se detestavam desde o início do relacionamento. Ainda assim, casaram-se em 8 de abril de 1795. George mais tarde afirmaria que eles só se deitaram juntos como marido e mulher em 3 ocasiões, e depois nunca mais. Isso ocorreu durante as primeiras semanas da união deles. Charlotte foi o fruto desse relacionamento sexual muito breve, e ela nasceu quase exatamente 9 meses após o dia do casamento dos pais. No dia seguinte ao nascimento dela, o príncipe Jorge começou a planejar separar sua filha recém-nascida da mãe. Começaram 20 anos de intrigas do pai que sempre dificultariam a vida de Charlotte. Nessa época, ele e sua esposa Carolina já viviam separados em casas diferentes. E menos de 1 ano após o casamento, o príncipe também já havia retomado seu relacionamento com Maria Fitzherbert. Carlota foi criada em sua própria casa, supervisionada pela condessa viúva de Eugene, que atuava como sua governanta. Esse era o arranjo comum para filhos da realeza na Grã-Bretanha do século XVIII, mas o que era incomum é que, em seus primeiros anos, Carlota não visitava os pais juntos. Em vez disso, ela era enviada para vê-los em casas diferentes em Londres e em outras partes da Inglaterra. Embora George tenha feito o possível para frustrar sua esposa afastada nisso, ele não tinha total liberdade. No entanto, como avô de Carlota, o rei tendia a bloquear os esforços de seu filho para limitar o contato entre Carlota e Carolina. O príncipe Jorge cedeu ao pai várias vezes devido ao vício em jogos de azar, frequentemente pedindo dinheiro ao rei para quitar dívidas. Isso dava ao rei Jorge influência sobre seu filho e ele usava isso para tentar proteger sua neta. Com o tempo, o pai de Charlotte passou a ignorar a filha, cuja aparência o lembrava cada vez mais de Caroline, e a presença dela em Londres continuava a incomodá-lo. Como resultado, em 1804, o próprio rei se ofereceu para assumir a guarda de Charlotte, mas George bloqueou isso, temendo que Charlotte tivesse acesso demais à mãe se fosse feita pupila do rei e da rainha. Enquanto isso, Charlotte continuava sendo criada na casa Warwick. Lá, sua educação foi confiada ao bispo de Exeter, João Fisher. Sob sua supervisão, uma variedade de tutores foi designada para educar a princesa em escrita, história, religião, literatura, latim, desenho, música e dança. Sua governanta e tutores comentavam nas correspondências que a jovem princesa era uma criança espirituosa e sem medo de opinar. O relacionamento conturbado entre os pais de Carlota era especialmente difícil, pois fazia dela a única herdeira legítima de seu pai, e o casal não teria mais nenhum outro filho. Isso significava que ela era a segunda na linha de sucessão ao trono da Grã-Bretanha desde o seu nascimento, e isso era particularmente significativo para seu avô. O rei Jorge III sofria de problemas psicológicos há muitos anos. O que foi chamado coloquialmente de loucura do rei Jorge III permanece apenas parcialmente compreendido até os dias de hoje.
Desde meados da década de 1780, ele passou a ter crises de humor, alternando dias de mania com períodos de depressão. Às vezes, falava desanimado e mencionava pessoas falecidas há muito tempo como se ainda estivessem vivas. No entanto, esse comportamento era periódico e, de modo geral, Jorge se recuperava após alguns dias ou semanas. Como o conhecimento médico era limitado, não se sabe ao certo do que o rei sofria, mas avaliações modernas sugerem que era algo agudo, porfiria, um distúrbio no fígado que faz com que substâncias químicas se acumulem no sangue da pessoa e, efetivamente, comecem a envenená-la. Embora de uma forma que cause instabilidade psicológica crescente e outras doenças, em vez de matar o indivíduo. Apesar de ter se recuperado do surto grave em 1788 e retomado suas funções como rei, a possibilidade de outro colapso psicológico nunca esteve longe da mente da família real e daqueles no centro do governo britânico. Tudo isso teve implicações para Carlota. Se o avô dela ficasse incapacitado novamente, então o pai dela se tornaria rei em nome de Alberto e ela seria a próxima na linha de sucessão ao trono. Isso queria dizer que Carlota, mesmo criança, já era muito importante na Grã-Bretanha. Também era inevitável que o casamento dela se tornasse uma questão de importância política assim que ela tivesse idade suficiente para se casar. Foi exatamente isso que ocorreu. Em 1810, o rei Jorge teve seu último surto de demência. Isso duraria 10 anos antes que ele eventualmente morresse em 1820. Infelizmente, ele passou os últimos dias sozinho, conversando com amigos já falecidos, pois seus médicos achavam que o melhor era não perturbá-lo muito. O príncipe Jorge agora é regente da Grã-Bretanha, rei em tudo menos no nome. A década de 1810 é chamada período da regência. Charlotte, que ficou abalada com a morte do avô, pois eles eram muito próximos. Por tentar protegê-la das intrigas do pai, ela acabou virando alvo de manobras políticas na década de 1810, mesmo ainda entrando na adolescência. Após a confirmação de seus poderes de regência em 1810, o príncipe Jorge restringiu a correspondência da filha de 14 anos e limitou seu contato com a mãe a visitas supervisionadas quinzenais. No entanto, mesmo enquanto tentava controlá-la, a princesa estava desenvolvendo uma reputação de ter vontade própria. Logo após seu pai virar regente, uma disputa política surgiu em Londres quando o príncipe se recusou a formar um governo formado por políticos do partido Whig, o grupo parlamentar mais liberal que o rei havia apoiado em grande parte durante seu reinado. Ao assistir à ópera na capital, no meio disso, Charlotte, que compartilhava das inclinações políticas de seu avô, fez questão de mandar beijos na direção do líder Whig, Lord Grey. O público havia notado isso em grande parte com aprovação. No entanto, seu pai ficou furioso e começou a restringir Charlotte, reduzindo ainda mais a quantia de dinheiro disponível para sua casa, deixando apenas o suficiente para ela se manter. E insistiu que, a partir de agora, ela ocupasse um assento discreto e afastado ao assistir à ópera. As notícias sobre o tratamento severo de seu pai estavam se espalhando e tornando-o ainda mais impopular. Enquanto isso, em 1812, Charlotte geralmente era recebida por multidões, aplaudindo nas raras ocasiões em que lhe era permitido aparecer em público. Nessa época, Charlotte tinha 16 anos e a questão de seu casamento estava se tornando significativa. Além disso, com o fim das guerras na Europa, o casamento era visto como forma da Grã-Bretanha se aliar a outra casa real. Desde a década de 1790, a Grã-Bretanha esteve quase sempre em guerra com a França. Primeiro, o governo republicano revolucionário de lá e depois o regime de Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, passaram a dominar grande parte do continente. As linhagens reais, derrubadas por Napoleão em vários países, logo seriam restabelecidas. Foi com a Casa Principia de Orange, nos Países Baixos, que o príncipe Jorge queria estreitar laços. Assim, Carlota deveria casar-se com o príncipe Guilherme de Orange
para fortalecer a influência britânica no noroeste da Europa. Carlota inicialmente concordou relutante em casar com o príncipe em dezembro de 1813, mas no início da primavera de 1814 já resistia firmemente. A princesa temia que, se o fizesse, teria que morar na Holanda dali em diante. E sua mãe, que tinha poucos aliados restantes na Inglaterra, ficaria então completamente à mercê de seu pai. Assim, ela rompeu o noivado, recusando-se a seguir os desejos de seu pai. Jorge reagiu de forma típica. Ele demitiu os criados da casa de Carlota e restringiu ainda mais suas finanças. Foi um golpe cruel, já que muitos desses criados eram companheiros de toda a vida de Carlota, como Cornelia Knight, que ela conhecia desde a infância. Ele baniu Carlota para Cranbourne Lodge, na floresta de Windsor. Aqui, ela só poderia receber uma visitante, sua mãe, que a visitaria uma vez por semana. Foi nesse contexto que a mãe de Carlota tomou a decisão bastante nobre de deixar a Inglaterra e voltar para a Alemanha. Era isso que Jorge queria que ela fizesse há 18 anos. Agora, ele teve seu desejo realizado, e como resultado, o tratamento de Carlota por parte do pai melhorou consideravelmente. A princesa agora estava fora de seu isolamento e no final de agosto de 1814, ela foi para o litoral em Weymouth. Quando a carruagem de Carlota parava, multidões amigáveis se reuniam para vê-la. Ao chegar à cidade litorânea, iluminações destacavam: Salve, Princesa Carlota, esperança da Europa e glória da Grã-Bretanha. Isso só mostra o quanto o povo britânico a amava e que já a consideravam sua futura rainha. Em 1815, Carlota já havia formado um relacionamento com outro jovem nobre pretendente. Em 1814, ela conheceu o príncipe Leopoldo da casa de Saxe-Coburgo-Saalfeld em uma festa em Londres. Logo ele começou a visitá-la, e os dois se tornaram carinhosos um com o outro. O noivado veio logo depois, e em 2 de maio de 1816 eles se casaram. Com grandes multidões nas ruas de Londres, o jovem casal real se estabeleceu em Claremont, Surrey. Foi uma união feliz e Charlotte continuou tão popular quanto sempre com o público britânico. Quando Charlotte engravidou, em 1817, parecia que suas dificuldades passadas haviam terminado e um futuro feliz se abria para ela. Mas a tragédia aconteceu. A gravidez foi complicada e, no início de novembro, Charlotte entrou em trabalho de parto. Isso durou 50 horas e resultou em um filho natimorto. Logo se tornou uma tragédia dupla. Poucas horas após o parto, Charlotte vomitou intensamente e sentiu dores abdominais. Além disso, o sangramento pós-parto dela não parava. Seu médico, Sir Richard Croft, ao notar o quão fria ela estava, pediu que trouxessem Leopold. Mas quando seu marido foi acordado e levado até o quarto, Charlotte já estava morta. A princesa tão amada tinha apenas 21 anos quando faleceu, e sua morte foi recebida com uma onda de comoção pública. O luto foi tão grande que os vendedores de linho ficaram sem tecido preto, as lojas fecharam por 2 semanas, e até os pobres e desabrigados amarraram braçadeiras pretas em suas roupas. Henrique Broome escreveu o seguinte sobre a morte da princesa: realmente parecia que cada família em toda a Grã-Bretanha havia perdido uma filha querida. Carlota foi enterrada na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, com o filho aos pés, em 19 de novembro de 1817. Seu médico, Ricardo Croft, foi tão criticado por causa da morte dela que tirou a própria vida alguns meses depois. A morte dela também encerrou a linha direta de sucessão. Sem outros filhos legítimos, a menos que Jorge e Carolina se divorciassem, ele se casasse de novo e tivesse mais herdeiros, a sucessão passaria aos outros filhos de Jorge III. Quando o próprio príncipe Jorge morreu, curiosamente nessa época, Jorge III tinha 12 filhos legítimos vivos, mas nenhum neto legítimo. Assim, iniciou-se uma disputa entre seus filhos, os duques reais, para casar e gerar um herdeiro. É por isso que quase todos os netos legítimos de Jorge III nasceram após a morte de Charlotte. Com a morte de Jorge III em 1820,
o príncipe Jorge tornou-se rei como Jorge IV. Seu reinado durou até 1830, quando seu irmão Guilherme tornou-se Guilherme IV. No entanto, Guilherme também não tinha herdeiros legítimos, e, assim, quando ele morreu em 1837, o trono passou para a jovem princesa Vitória, filha de 18 anos do príncipe Eduardo, duque de Kent, o quarto filho do rei Jorge III. Se Carlota não tivesse morrido em 1817 e tivesse tido um herdeiro, a rainha Vitória, conhecida como a avó da Europa e cujo reinado abrangeu o período da supremacia britânica como superpotência mundial, nunca teria se tornado rainha da Grã-Bretanha. Apesar de Carlota ser pouco lembrada hoje, sua morte é um dos grandes e si da história, já que, se tivesse vivido mais, a história da Grã-Bretanha e da Europa poderia ter sido bem diferente. O reinado do terror durante a Revolução Francesa foi um período de extrema violência e tragédia, onde membros da realeza, nobres e até mesmo plebeus tiveram destinos horríveis. Uma dessas vítimas foi a melhor amiga de Maria Antonieta. A princesa nasceu como Maria Teresa Luísa de Saboia Carignano, em Turim, Itália, no dia 8 de setembro de 1749. Ela era filha de Luís Vitor de Carignano e da landgravina Cristina de Hesse-Rotenburg, ambos descendentes da realeza europeia. Diziam que ela tinha um rosto bonito, com cabelos loiros exuberantes que, quando soltos das fitas, desciam até os seus pés. A princesa vinha de uma família extremamente rica e era bem educada. Ela falava várias línguas e era bastante culta. Ela adorava ler poesia italiana, assim como livros de autores populares como Maquiavel e Dante. Ler era um de seus passatempos favoritos e ela investiu em uma biblioteca pessoal ampla. Sua educação e riqueza familiar a favoreceram no casamento. Em 1767, o Duque de Pontievre pediu a Luís XV que o ajudasse a encontrar uma esposa adequada para seu filho, o príncipe de Lamballe. O rei concordou e sugeriu que ele voltasse sua atenção para a princesa de Saboia. O príncipe de Lamballe viu um retrato da princesa e, com apenas 17 anos, o destino dela foi selado. Ela chegou à França no dia 30 de janeiro em Montero e foi recebida por um jovem de olhar curioso com um lindo buquê de flores. Inicialmente confusa, a princesa logo percebeu que aquele era seu futuro marido. Eles se casaram mais tarde, naquele mesmo dia, na capela do Château de Nangui, na casa do conde de Garcy. O casamento, porém, durou pouco. A princesa de Lamballe demonstrou amor e carinho ao marido, e inicialmente os dois pareciam felizes no casamento. Mas a corte de Versalhes era notória por seus escândalos, e não demorou para que a princesa se visse no centro de outro. A princesa foi apresentada à corte de Versalhes, onde conquistou grande admiração, mas o relacionamento entre ela e o marido rapidamente se deteriorou. O príncipe havia se envolvido em um relacionamento adúltero com duas atrizes, e Marie ficou devastada pela traição do marido. Seu sogro a consolou, mas após um ano de casamento, ela seria atingida por ainda mais tristeza quando seu marido faleceu em 1768 de uma doença venérea. Antes que ele pudesse chegar aos 21 anos, ela conseguiu perdoar as transgressões do marido, cuidando dele com carinho até que ele faleceu. A princesa seguiu em frente para começar sua nova vida, mudando-se permanentemente para residir em Rambouillet, perto de Versalhes, onde seu sogro estava instalado. Como duque de Pontievre, o duque passou a gostar da princesa e a considerá-la como sua própria filha. Ele recomendou que ela fizesse um voto de castidade e se tornasse freira. Embora nunca tenha sido freira, ela escolheu permanecer fiel ao marido por toda a vida. Após herdar a riqueza do marido, ela se juntou ao sogro para concluir suas muitas obras de caridade. O duque ficou conhecido como o Rei dos Pobres, e Marie de Lamballe ganhou o apelido de Anjo de Pontievre. Ela acabou se recuperando do luto, embora ainda fosse acometida por uma série de momentos melancólicos que gradualmente piorariam com a idade.
Em 1770, o Delfim Luís se casou com Maria Antonieta, filha de Maria Teresa, a imperatriz da Áustria. Luís tornou-se rei Luís XVI em 1774, apenas 4 anos depois. Depois de viver algum tempo na corte, a relação entre Maria Antonieta e a princesa de Lamballe começou a florescer. Maria Antonieta encontrou sua nova confidente na princesa, e no ano seguinte, em 1775, ela também foi proclamada superintendente da casa da rainha. A princesa de Lamballe acompanhava a rainha em muitas de suas excursões e em muitas de suas festas. O duque de Penthièvre sucumbiu ao estilo de vida do rei e da rainha, e até começou a demonstrar interesse em receber a realeza internacional. Ele chegou a receber o príncipe herdeiro da Suécia e o rei da Dinamarca, com a princesa de Lamballe atuando como sua anfitriã. A corte de Versalhes era famosa por seus bailes, festas e estilo de vida luxuoso, sempre buscando o extravagante. Afinal, Luís XIV quase levou o estado inteiro à falência quando contratou o renomado arquiteto paisagista francês André Le Nôtre para redesenhar os 2.000 acres de Versalhes. Devido à situação financeira da França, o rei Luís XVI contratou Anne-Robert Jacques Turgot para assumir o controle das finanças do país. Turgot tinha a missão de proporcionar ao povo comum liberdade financeira e prosperidade. Ele escreveu uma carta ao rei Luís afirmando que não queria falência, aumento de impostos, nem empréstimos. O próprio Turgot era a favor da monarquia, desde que a monarquia trabalhasse em benefício do povo. Com suas novas leis e regulamentos entrando em vigor, o rei Luís XVI precisou fazer com que os estados da Bretanha cumprissem regras mais rígidas, já que a região anteriormente funcionava como um estado relativamente autônomo. Para isso, o rei precisava de um diplomata confiável para conter qualquer reação negativa ou sentimento antimonarquista. E então ele convocou o duque de Penthièvre como o homem perfeito para o trabalho. A princesa de Lamballe o acompanhou até Rennes em 17 de dezembro de 1774. A incursão deles na região foi um grande sucesso e a própria princesa conseguiu conquistar o coração da população local. A princesa de Lamballe estava ausente da corte de Versalhes há 2 meses e a rainha Maria aguardava ansiosamente seu retorno. Tendo ficado radiante ao saber que a princesa voltaria para casa alguns dias antes do previsto, a rainha pediu que a princesa fosse direto para Versalhes assim que a princesa de Lamballe chegasse a Versalhes. Ela ficou surpresa ao ver que a rainha havia mandado pintar seu retrato em um vidro que foi colocado no cômodo onde a rainha passava a maior parte do tempo. No entanto, depois de passar muito do seu tempo livre com a rainha, os pensamentos e interesses da princesa começaram a divagar. Os parisienses adoravam tudo o que era sobrenatural. A inclinação deles para o supersticioso e o paranormal começou muito antes do nascimento da princesa, mas o fascínio continuou a crescer. O conde de Saint-Germain havia cativado a população, afirmando ter vivido por séculos e ter conhecido o próprio Jesus Cristo. O barão do Poppe de Sennevoy havia introduzido o estudo do magnetismo animal. Eliphas Lévy era um sábio distinto, e Alexei Vincent Charles Berberquier de Terre-Neuve-du-Tam havia alcançado fama como um renomado demonologista. A princesa de Lamballe também havia sido cativada pelo sobrenatural, chegando a se corresponder com a cartomante Madame Lenormand, assim como com a astróloga e vidente senhora Williams, que era de ascendência galesa. Embora grande parte de sua vida privada permaneça um mistério, sabe-se que a princesa ficou intrigada pela maçonaria. Em 1777, ela se tornou membro da loja de Crandeur e passou a ser uma das integrantes mais prestigiadas do país. Em 1781, ela se tornou grã-mestra da Merlode de Corsé d'Adoption. Em 1775, uma revolta em massa eclodiu.
A colheita do país havia produzido um volume incrivelmente baixo de grãos, e o país rapidamente começou a enfrentar uma escassez de alimentos incapaz de alimentar a população. As pessoas começaram a culpar a monarquia, alegando que eles haviam retido propositalmente as reservas para si mesmos, e o povo começou a se revoltar. O país estava entrando em pânico. Saqueadores estavam em toda parte e fazendeiros eram feitos reféns, obrigados a vender grão por preços muito mais baixos. Durante abril e maio, os manifestantes causaram caos no que ficou conhecido como a Guerra das Flores. A tragédia atingiu novamente a princesa quando, em 1778, ela perdeu ambos os pais. Em 1785, a população francesa ficou cada vez mais hostil ao trono e ao luxo que levavam. Enquanto grande parte da França sofria em casos de extrema pobreza, o povo precisava encontrar uma desculpa para toda e qualquer desgraça, e eles a encontraram em Maria Antonieta. Ela se tornou uma figura pública de ódio. Entre 1786 e 1789, não houve tragédias para a princesa. Em carta de Horácio Walpole, afirma-se que a princesa visitou a Inglaterra em meados de 1787. A situação na França, no entanto, não estava melhorando. O rei passou a se dedicar mais às suas coleções pessoais do que a tomar decisões sobre a administração do país. E a rainha era mais inclinada a gastar grandes quantias de dinheiro em diamantes e outros bens de luxo, além de dever muito dinheiro em dívidas de jogo não pagas. No dia 5 de maio de 1789, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais em Versalhes, que não se reuniam desde 1614. Ele marcou a reunião para apresentar uma nova lei tributária, que aumentaria os impostos sobre proprietários de terras e nobres ricos. A classe média presente na reunião, que incluía advogados e professores, havia exigido uma constituição. O rei ficou indignado. Ele acreditava que a monarquia deveria manter o poder absoluto, sem nenhum conjunto de regras ou governo para tirar o seu poder. Os presentes na reunião dos Estados Gerais fizeram um juramento na quadra de tênis próxima, em 20 de junho de 1789, no qual declararam que não iriam para casa até que o rei concordasse em formar uma constituição. No dia 27 de junho, eles formaram seu próprio parlamento, que chamaram de Assembleia Nacional. Alguns nobres e membros do clero também começaram a se juntar ao novo parlamento. O rei ficou irritado, mas o mesmo aconteceu com o povo comum. Os preços do pão ainda estavam altos e muitos ainda passavam fome. O rei se recusou a aceitar a Assembleia Nacional e até demitiu um ministro que era conhecido por trabalhar em favor dos pobres. Completamente indignados, milhares de moradores se reuniram em protesto e invadiram a fortaleza da Bastilha. Diante dos cerca de 8.000 manifestantes, os homens do rei não fizeram nada para impedir a invasão da fortaleza. O governador da Bastilha entregou as chaves aos manifestantes, mas já era tarde demais para demonstrar simpatia por eles. Agora, ele era um homem que ajudou a prender centenas de pessoas que haviam se manifestado contra o rei. Os manifestantes enfurecidos decapitaram o governador. Essa foi a primeira vez que os camponeses da França se revoltaram contra o poder absoluto do rei e venceram. Impulsionados pela vitória, os protestos estavam se tornando cada vez mais ferozes, e Luís sabia que havia perdido Paris. A ideia de retomar a Bastilha pela força foi logo descartada. Começaram a circular rumores de que o rei Luís estava elaborando planos para usar força militar a fim de acabar com a Assembleia Nacional. Em outubro, a família real foi levada para o Palácio das Tulherias, onde o povo podia vigiar as ações do rei. Ainda tão desafiador como sempre, o rei e a família real tentaram fugir da França. O plano era chegar à Áustria e conseguir a ajuda do irmão de Maria Antonieta, que agora era o imperador da Áustria. Em junho de 1791 tentaram fugir, mas foram detidos em Varennes e levados de volta a Paris em sua carruagem. Em 1791, a princesa de Lamballe evitou a captura e viajou novamente à Inglaterra, visitando Blenheim, Oxford e Bath. Só que desta vez, parece que ela estava em uma busca por proteção. Maria Antonieta já havia enviado mensagens pedindo ajuda.
mas parece que a princesa foi pessoalmente para garantir que a gravidade da situação iminente fosse compreendida. A rainha da Inglaterra recebeu a princesa com grande carinho e com muito prazer. Quando pediu ajuda ao rei Jorge III, ele recusou, dizendo a ela que a família real francesa havia causado suas próprias desgraças. O rei da França escreveu para a princesa, dizendo para ela não voltar, pois as coisas tinham ficado terríveis demais. Ela respondeu dizendo: a rainha precisa de mim e devo viver ou morrer ao lado dela. Ela escreveu seu testamento em Aix-la-Chapelle, que incluía até seus amados cães, e voltou para a França para ficar ao lado da rainha. A Assembleia Nacional tinha alguns simpatizantes realistas entre seus membros, e Maria Antonieta realizava reuniões secretas com eles em Versalhes quando a família foi levada de volta a Paris. A princesa de Lamballe, conhecida por ser confidente da rainha, também era suspeita pelo povo de se envolver de forma simpática com os austríacos. Em 10 de agosto de 1792, a monarquia foi oficialmente derrubada e a princesa foi presa na prisão do Templo junto com Maria Antonieta. Ela foi então transferida para a prisão La Force em 19 de agosto. A princesa foi obrigada a prestar um juramento que denunciava a monarquia e sua melhor amiga como rainha da França, mas ela recusou. Em 3 de setembro, ela recebeu sua punição brutal. Ela foi arrastada para fora da prisão após um breve julgamento e foi atingida inúmeras vezes por armas empunhadas pela multidão enfurecida que a aguardava. Ela caiu de joelhos após ser atingida na cabeça e morreu. O sangue dela jorrou sobre o vestido. Em seguida, ela foi atingida com força na cabeça, o que a deixou inconsciente. E então a multidão despiu seu corpo e começou a mutilá-la, até que ela não fosse mais reconhecível. Após essas cenas horríveis e trágicas, sua cabeça foi decepada e colocada em uma estaca, que a multidão então desfilou em frente à cela de Maria Antonieta. Suas obras de caridade e bondade não significaram nada. Ela era amiga da monarquia e não deveria ser tratada de forma diferente. No momento de sua morte, ela tinha 42 anos. Para nossa última história, vamos voltar até o início do século XIV na Espanha. Inês de Castro nasceu em algum momento de 1325 no Reino da Galícia, uma entidade política que existia no noroeste da Espanha, logo ao norte de Portugal. No período medieval, a Galícia permaneceu quase independente da principal potência do centro, norte e oeste da Espanha. Na época, o Reino de Castela ainda tinha certa autonomia, embora muitos de seus nobres gravitassem em direção à corte castelhana. As circunstâncias exatas de seu nascimento são incertas, pois há poucos registros disponíveis sobre sua infância, mas sabemos que ela nasceu como filha de Pedro Fernandes de Castro, o senhor de Lemos e Sarria, na Galícia. Sua mãe era Alonsa Lourenço de Valadares, uma amante do senhor de Lemos e Sarria, porque sua mãe não era casada com seu pai. Acusações de ilegitimidade acompanharam Inês desde jovem, e isso criaria problemas mais tarde em sua vida. A família de Inês descendia tanto das famílias reais da Galícia e de Portugal, como também tinha fortes ligações com outras famílias nobres dos reinos espanhóis de Leão, Castela e Navarra. Por exemplo, sua avó paterna era Violante Sanches, uma nobre castelhana que era senhora de Ucero, Oimbra e Vila Martim de Valdeorras. E também era filha ilegítima do rei Sancho IV Rei de Castela, de 1284 a 1295. Assim, a família Recastro estava entre algumas das linhagens nobres mais bem conectadas de toda a Península Ibérica. Na juventude, Inês cresceu na Galícia, sem dúvida, aprendendo as artes padrão de uma jovem nobre, que incluíam algum conhecimento em latim e a capacidade de escrever por conta própria. Essa também foi uma época em que muitos dialetos do espanhol eram usados em toda a península, vários dos quais Inês deveria aprender as nuances, para prosperar nesse ambiente. Depois de certa idade, ela foi enviada para a corte castelhana, que não tinha residência fixa, mas frequentemente se estabelecia na cidade de Burgos.
Em 1340, ocorreu um evento que moldaria a vida futura de Inês e levaria aos acontecimentos que a tornaram uma figura famosa na história europeia desde então. Naquele ano, Constança Manuel, uma importante nobre castelhana, casou-se com Pedro, o príncipe herdeiro de Portugal e sucessor ao trono. Constança, ou Constância, tinha sido uma companheira de infância de Inês em várias cortes no noroeste da Espanha durante a década de 1330. Consequentemente, quando ela partiu para Lisboa para assumir seu lugar como esposa do futuro rei de Portugal, Inês foi enviada junto com ela para atuar como uma de suas damas de companhia. Assim, grande parte das funções de Inês nos anos seguintes envolveria entreter a nova princesa e atuar como intermediária para ela. Com outros membros da corte real portuguesa, foi aí que as coisas se complicaram. O novo marido de Constança, o príncipe Pedro, logo se sentiu atraído por Inês, em vez de sua nova esposa. Em 1342 ou 1343, era de conhecimento geral na corte portuguesa o caso extraconjugal entre os dois. Pedro e Constança tiveram filhos no início da década de 1340. Maria, em abril de 1342, e depois Luís e Fernando, em 1344 e 1345. Apesar de Pedro cumprir as obrigações do seu casamento e garantir a linha real, estava claro que seu coração pertencia a Inês e não a sua esposa. O pai de Pedro, o rei Afonso IV, logo soube da situação e ficou perturbado com isso. Primeiramente, isso ameaçava prejudicar os laços políticos que ele buscava fortalecer ao casar seu filho com Constança. Em segundo lugar, ele estava levando seu filho, o futuro rei, a favorecer excessivamente os parentes e compatriotas galegos de Inês, vários dos quais residiam na corte portuguesa. Consequentemente, ele temia o crescimento de facções poderosas no centro do governo, numa época em que a coroa portuguesa estava cautelosa em relação aos seus vizinhos. Havia quase uma dúzia de reinos cristãos espalhados pela Península Ibérica durante a Idade Média, muitos dos quais foram engolidos por seus vizinhos. Acima de tudo, Castela, muitos em Portugal temiam que o mesmo acontecesse com seu país, inclusive o rei. Por isso, ele queria controlar a política interna da corte e não permitir que intrusos galegos influenciassem os assuntos. Por causa da obsessão de Pedro por Inês, a própria Constança tentou separar seu marido de Inês no início da década de 1340, propondo que Inês se tornasse madrinha de sua filha. Um relacionamento que, tecnicamente, a tornaria parte da família deles e tornaria inconcebível para Pedro continuar seu relacionamento com ela. No entanto, essa estratégia falhou. Depois disso, o rei Afonso decidiu resolver essa situação difícil por conta própria. Ele contou a Pedro sobre seu descontentamento com a situação e então, em 1344, tomou a medida drástica de banir Inês da corte portuguesa. Não adiantou, porém, Pedro simplesmente passou a visitá-la regularmente na Galícia e na corte castelhana. E, eventualmente, decidiu-se que era melhor ter Inês de volta a Lisboa, onde poderiam vigiá-la junto com Pedro, do que deixar Pedro e Inês se encontrarem clandestinamente por toda parte. No final de 1345, as coisas tomaram um novo rumo. Constança deu à luz ao seu segundo filho com Pedro, o infante Fernando, em 31 de outubro de 1345. O parto foi complicado e Constança adoeceu depois dele. Nas 2 semanas seguintes, sua saúde piorou ainda mais até que ela morreu em 13 de novembro. Alguns relatos quase contemporâneos afirmam que ela morreu em 1349 após dar à luz outra filha, Maria. Supondo que ela realmente tenha sido enviada para um convento ou outro em novembro de 1345, agora havia um dilema. Pedro estava profundamente apaixonado por Inês e ela por ele. Ele, portanto, decidiu se casar com ela após a morte de Constança. Mas seu pai, o rei Afonso, estava igualmente decidido que isso não aconteceria. Em grande parte porque Inês era ilegítima, já que nasceu da amante de seu pai fora do casamento. Por isso, ele estava determinado a impedir que o casamento acontecesse, custe o que custar.
Embora não pudesse tomar Inês como sua esposa, Pedro e ela agora passaram a viver juntos, morando em Coimbra. À medida que isso acontecia, os meio-irmãos e parentes de Inês ganhavam cada vez mais influência sobre Pedro. Afonso temia, assim, que nos anos seguintes Portugal fosse arrastado para os conflitos dos reinos espanhóis e que Pedro e Inês poderiam até causar uma guerra civil em Portugal, se tentassem remover os filhos legítimos que Pedro teve com Constança da linha de sucessão. Finalmente, em 1355, após 10 anos de animosidade crescente entre o rei e seu filho, o rei decidiu agir. O motivo pode ter sido a preocupação de que os filhos de Inês com Pedro, Beatriz, nascida em 1347, João, nascido em 1349, e Dines, nascido em 1354, fossem colocados à frente dos filhos de Constança na linha de sucessão. Assim, no final de 1354, pouco depois do nascimento de Dines, ele decidiu mandar matar Inês. O ato foi devidamente executado em 7 de janeiro, quando 3 assassinos, Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves e Iogo Lopes Pacheco, encurralaram Inês no mosteiro de Santa Clara à Vela, em Coimbra, decapitaram-na na frente de seu pequeno filho. No entanto, um mito que envolve seu assassinato afirma que o crime não ocorreu no mosteiro, mas sim em uma propriedade próxima chamada Quinta das Lágrimas. A fonte das lágrimas, origem da propriedade, está manchada com o sangue dela e ainda pode ser vista hoje. Além disso, diz a lenda que o fantasma de Inês assombra os terrenos da propriedade e frequentemente é ouvido chorando à procura de seu amor perdido, Pedro. Depois que Pedro soube o que havia acontecido, ele ficou furioso. Ele jurou vingança e até se revoltou contra seu pai por tê-la matado, criando assim uma guerra civil em Portugal. Isso se arrastou por 2 anos até que a mãe de Pedro, a rainha, conseguiu organizar uma trégua. Os dois acabaram se reconciliando parcialmente, mas em maio de 1357, o velho rei Afonso morreu aos 66 anos. Isso resultou em um dos eventos mais estranhos da história da realeza europeia. Depois de ter sido coroado, Pedro declarou que havia se casado secretamente com Inês em 1354, tornando-a a rainha legítima do país. Então, ele supostamente mandou exumar o corpo de Inês de seu túmulo, vestiu-a com ricos mantos e joias e a levou até a corte, onde ela foi colocada no trono. Lá, diante de todos os nobres, cortesãos, servos, ministros, embaixadores e outros presentes, Pedro coroou sua amada falecida como rainha de Portugal. Em seguida, ele fez com que os nobres presentes se aproximassem para beijar a mão de sua rainha e jurar fidelidade ao seu cadáver. Foi uma das cenas mais incomuns da história da realeza europeia. Como o rei Pedro havia feito, o corpo de Inês foi levado para Alcobaça, onde foi sepultado novamente no mosteiro real. Para garantir que estivessem juntos após a morte, Pedro construiu 2 túmulos, um de frente para o outro. Dessa forma, eles se veriam ao ressuscitar. No juízo final, as palavras "até o fim do mundo" foram inscritas no mármore dos túmulos. Depois que isso foi resolvido, Pedro partiu para se vingar daqueles que assassinaram seu grande amor. Isso levou algum tempo, pois os assassinos dela sabiam muito bem que o rei os queria mortos e estavam escondidos. Mas finalmente, em 1361, ele localizou Coelho e Gonçalves, e então os executou publicamente, arrancando seus corações, alegando que eles não tinham corações de verdade, já que haviam causado tanto sofrimento ao dele próprio. Acredita-se que Lopes Pacheco tenha escapado e morrido anos depois, em 1383. Também foi em 1361 que Pedro legitimou seus filhos através de sua união com Inês, apesar do fato de que, de acordo com todas as fontes, exceto o próprio Pedro, eles nunca chegaram a se casar de verdade. E isso logo criaria problemas. Pedro morreu em 1367, aos 46 anos, após breve reinado. Ele foi sucedido por seu filho mais velho, fruto de seu casamento com Constança, que se tornou o rei
Fernando I. Mas quando ele também morreu prematuramente aos 37 anos, em outubro de 1383, isso deu início a uma crise de sucessão, já que a única filha legítima sobrevivente de Fernando era Beatriz, uma menina de 10 anos. Isso abriu a possibilidade de que o filho mais velho de Pedro e Inês, João de Portugal, Duque de Valência de Campos, pudesse reivindicar o trono. Essa crise de sucessão, que foi agravada pelo relacionamento entre Pedro e Inês 30 anos antes, se arrastou por 2 anos antes da eventual sucessão de outro pretendente. Ainda assim, João de Avis. Um filho nascido em 1357 de um relacionamento entre Pedro e outra mulher, Teresa Lourenço, com quem ele se envolveu após o assassinato de Inês. Assim, a crise de sucessão foi resolvida, e a Casa de Avis governaria Portugal pelos próximos 200 anos. A história de vida de Inês de Castro tornou-se famosa em toda a Europa no final do século XIV e no século XV. Assim, com o florescimento da arte, do teatro e da literatura europeias a partir do século XVI, sua história foi regularmente recontada e reinterpretada. Por exemplo, na década de 1570, ela foi incluída em Os Lusíadas, um famoso poema épico composto por Luís de Camões, que é amplamente considerado o poeta nacional de Portugal e um dos maiores poetas do Renascimento europeu. No final do século XVII, sua história se tornou especialmente popular entre escritoras britânicas e essa popularidade continuou nos séculos XVII, I e XIX, quando Inês foi a personagem central de mais de 20 peças e óperas compostas e apresentadas por toda a Europa. Mais recentemente, Inês foi uma personagem recorrente nos cantos de Ezra Pound, enquanto a história de Inês e Pedro continua a inspirar séries de televisão e óperas até os dias de hoje. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre esta compilação de destinos reais. Espero que tenham achado interessante. Comentem o que acharam das vidas e da história. Se quiserem mais vídeos assim, avisem. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. É isso, nos vemos no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.